Em compensação de alguns irmãos estão precisando, inclusive eu, queimar algumas calorias para que possamos ficar em forma, né? Então tem uma vantagem em tudo isso, irmãos. Amados, esse texto, ele conta a história de um casal, Zacarias e Isabel. Sabemos que quando uma pessoa, antes de casar, tivemos um ano, foi o ano do casamento do ano passado, né? Quantos casaram no ano passado? Levante a mão. Aí, tá vendo? Então foi. Então foi o ano do casamento. E todo o processo do casamento, é claro, começa antes com aquele olhar, aí vai olhando. No caso do crente já começa já a orar, oh Deus, eu quero ela, oh Deus, eu quero ele, oh Senhor, aí começa já a realizar aquele processo. É um processo terrível. Aí o camarada, o homem, por mais direto que ele seja, ou ele diga que ele é o cara da aula para todos os outros varões da igreja, não é assim que se faz, mas quando é aquela que mexe no coração dele, fica tímido, fica já esperando o momento, é assim ou não é? É assim! Aí vai naquele processo, daqui a pouco conseguem conversar, ou eles tomam coragem. Nesses últimos tempos do século XXI, elas também têm tomado coragem. É assim ou não é, igreja? Tem mudado. Antigamente, só o homem que falava, que dizia. Agora não, agora às vezes o camarada está até inocente e ela já vai lá e já dá um jeitinho, já fala. Às vezes tem um tal do cupido, né? O velho cupido, que você já fala e vai. Esse negócio de cupido é perigoso, viu? Toma cuidado aí com esse negócio de cupido, que às vezes pode causar uma influência em você e você casar com uma pessoa que não era sua e perder a sua bênção. Então, tome cuidado, meu irmão, que esse intermediário vinha a ser o Espírito Santo. Aí sim é símbolo de vitória. Aí começa agora o processo do namoro, e aí vão agora se conhecendo, e daqui a pouco tem um processo antes do namoro que vai falar com o pai, aí já é um outro processo, aí é complicado, já vai dizer, e já começa a namorar, e já vão agora noivar, pretendendo o casamento. Agora a hora do casamento é aquela hora da expectativa, tem que botar a mão no bolso, tem que trabalhar bastante, tem que perder noite em 2 empregos, né? Trabalha um dia de semana, outro final de semana, perdendo noite, e assim por quê? Porque tem que construir casa, tem que reformar casa, tem que comprar realmente um enxoval de casa, o casamento da igreja, tem que ter aquela festa, e a roupa do casal, né? A roupa noiva, ela quer entrar, realmente ela quer fechar no dia, ela quer, todo mundo olhe para ela, o noivo também hoje não quer ficar para trás, o noivo também quer chegar no casamento a caráter, vestido realmente de maneira excelente, quer que tudo dê certo, come e bebe, porque crente não bebe cerveja, crente não bebe cachaça, mas crente come, viu? Glória a Deus! Crente come, meu irmão, crente come, viu? Crente come, come, haja refrigerante, viu? Haja refrigerante, o negócio é sério, viu? O negócio é sério, então tem que ajeitar, aí cria todo aquele processo, toda aquela expectativa. Agora imagine, na igreja todo mundo começa a casar, como está acontecendo aqui. Aí poucos hoje são solteiros. Para quem é solteiro, qual é a pressão? Tem que casar, tem que casar. Porque o povo sempre quer exigir algo de você. É terrível. O povo sempre vai querer, meu irmão, que você faça coisas, que você realize. É uma pressão nesse mundo terrível. Quando você casa, quer curtir o seu esposo ou a sua esposa, e aí o bebê chega quando? Não é assim, irmãos? O bebê chega quando? Pessoal, dia e noite não fala isso. Dia e noite, pessoal, o bebê chega quando? Aí eu penso, né? Brincadeira, irmãos. Mas é uma pressão. E eu creio, presta atenção, que lá mesmo nessa época de Jesus, a pressão era maior.
7 dias na festa. Haja comida, haja bebida, haja vinho. Era um negócio, era sério. Então, camarada tinha que se mostrar muito mais do que hoje. São apenas 2, 3 horas entre casamento e festa, atraso de noiva, atraso de pastor e tudo mais. Irmãos, fora o processo do casamento, ter filho naquela época, irmãos, valia muito mais do que hoje. Porque hoje a sociedade quer impor a pessoa não ter filhos. A cada dia que passa, as pessoas estão tendo menos filhos. Haja visto que eu não perco tempo. Meu pai, ele teve 10 filhos. A minha avó, mãe de minha mãe, teve 20. Vou parar por aqui. Agora eu sei que alguns morreram, 10 ficaram vivos, mas foram 20 gravidez. E hoje as pessoas têm um filho, se pudesse ter até meio filho, teria meio filho. Mas não pode, ou é um, ou nenhum. Mas naquela época não, filho era herança, filho era bênção, filho, meu irmão, era símbolo de prosperidade, de que a casa estava com as bênçãos de Deus. Então, a pessoa mal casava e a mulher naquela época, irmão, ela tinha 2 funções. Primeiro, arrumar a casa, ajeitar a casa, e segundo, cuidar dos filhos. Tinha que cuidar dos filhos, ela não podia ser presidente da república como hoje temos Dilma. Naquela época, meu irmão, se a mulher falasse isso, era motivo de gozação, porque a mulher não tinha o espaço que hoje tem na sociedade, logo era muito complicado. Então, filhos era uma prioridade na vida da mulher. Eu posso ver aquele casal, o jovem Zacarias com a jovem Isabel, quando casaram, aquela pressão que existe hoje é muito maior. E aí o filho vem quando? O filho vem quando? O filho vem quando? Qual será o processo? E aí a criança, e aí o bebê? Talvez eles disseram, não, agora não, vamos nos estruturar um pouco mais, temos que nos organizar e tal, fazer esse processo, como todo mundo discurso, todo mundo hoje, né? Não, mas daqui a pouco, talvez, quando eles quiseram, tudo talvez, quando eles idealizaram ter a criança, começaram a perceber que tinha algum problema. Tentaram, tentando, e nada do filho chegar. Tentando, e nada do filho chegar. Se eles chegaram à conclusão de que ela era estéril, ou seja, não podia ter filhos, subtende-se, acredita que ele procurou um médico. Para chegar a essa conclusão, que naquela época existia médico já, irmãos. E chegaram, talvez procurando médico, preocupados, porque nós estamos tentando e a Isabel não pode ter filhos. Faz exame daqui, faz exame dali. Chega à conclusão, a sua esposa, a Isabel, ela não pode ter filhos, ela é estéril. Ô meu irmão, hoje em dia, algumas mulheres, se tivesse talvez essa informação, diriam, oh meu Deus, graças ao Senhor, que colocar um filho nesse mundo hoje, meu Deus, eu não sei o que é. Mudar para ladrão, mudar para... é complicado. Mas naquela época a mulher não ter filho, irmãos. Ela era uma pessoa infrutífera. Tinha alguma maldição na vida dela. Era isso que a sociedade a cada dia tentava impor para a mulher. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que esses dois, eles eram irrepreensíveis. Tinham uma vida tão íntegra, uma vida tão direita, que não tinham o que falar deles. Eles eram fiéis ao Senhor, eles honravam no Senhor. Aqui diz que eles, ambos, os dois, eram justos perante o Senhor, eram justos perante Deus. Os dois, não era só um não. Os dois viviam uma vida íntegra e sincera diante de Deus. O que chega a dizer que eles eram irrepreensíveis em alguns dos mandamentos? Não, em todos os mandamentos e preceitos e leis do Senhor. Em todos os mandamentos, em todos os preceitos, em todas as leis, eles eram irrepreensíveis, ou seja, cumpriam tudo à risca, mas mesmo assim, eles não podiam ter filhos. Imagine, irmãos, viviam uma vida tranquila. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, em muitos lugares por aí, que não vale a pena citar nomes, não ser abençoado, ou não ter algo, ou ter um problema, é símbolo de vida errada diante de Deus. É assim ou não é? Ah, você não tem isso aí não? Você está vivendo isso? Você está com algum pecado? A sua vida está errada.
A sua vida não está correta. Por quê? Porque você não foi abençoado. Porque é assim, com Deus isso acontece. Com Deus as coisas se realizam. Com Deus, aí. Camarada dizia, eu não tenho nada, eu não sou abençoado. Mas eles não. Meu irmão, esse povo não lê Bíblia, não, é? Esse povo, eu acho que nessa hora aí, eles... Pula essa aqui não é legal não. Eu quero essa aqui, ó, que eu sou abençoado em todas as classes bênçãos. Mas aqui diz que eles viviam uma vida íntegra, que eles eram sinceros, que eles eram corretos diante de Deus, que eles viviam uma vida direita em todos os mandamentos. Ô meu irmão, eu não vivo em todos ainda não. Posso ser que eu chegue lá. E você também não. Você também não. Aí, como diz a história, que fizeram uma paródia em relação àquela história da mulher adúltera, que aí disseram que Jesus disse, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. E o homem disse assim, ó, dessa distância aqui eu nunca errei não. Mas não foi esse sentido que ele quis dizer não, irmãos. Ninguém, meu irmão, realmente, todos os seres humanos acabam falhando em um ponto ou outro, mas esse camarada aqui, em todos os preceitos, ele era realmente irrepreensível. Só não era perfeito porque ele estava sob o pecado de Adão. Era isso aí que prejudicava ele, mas mesmo assim os dois viviam corretos e mesmo assim não tinham a bênção de Deus. Irmãos, para você entender, ele era um sacerdote. Diga comigo, sacerdote. Para ser sacerdote, era uma situação complicada. Não era para qualquer um. Ele tinha que ser da tribo